Vamos falar agora de um conteúdo, talvez um dos mais complexos da área de traumato-ortopedia, que é o tratamento da coluna vertebral. Nele, esse é o que eu realmente tenho paixão de falar, sabe? É um dos conteúdos mais complexos porque a coluna possui, só de articulação, são 198 articulações. São 33 vértebras, sendo 24 delas que se movem. E isso torna uma possibilidade muito grande de você conseguir desenvolver alguma lesão. Certamente você aí que está assistindo aí agora já teve, já sentiu ou sente alguma dor na coluna. E isso acaba enchendo os consultórios, clínicas de fisioterapia com as lesões em coluna vertebral. Então, o fisioterapeuta que não sabe tratar a coluna acaba negligenciando, não vou dizer perdendo dinheiro, mas deixando de ganhar dinheiro com isso, né? E também deixando de mostrar a eficiência do tratamento, a eficiência da fisioterapia como um todo, tá bem? Enfim, torna-se tão complexo que eu vou dividir só em 7 partes essa aula, apenas 7 partes. Mas, à medida que for surgindo dúvidas, a gente pode ir acrescentando um pouco mais, colocando um pouco mais de assunto aqui, outro ali, até que fique realmente claro o conteúdo como um todo, tá bom? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a parte introdutória do CAF, entender um pouco sobre essa relação de fisiopatologia e biomecânica. Como é que essas doenças, como é que essas lesões de colunas, elas aparecem, tá? Enfim, o que a gente precisa entender é que a coluna ou todas as estruturas do nosso corpo, ele funcionam numa balança, uma balança que tenta equilibrar as estruturas e as funções. As estruturas, a gente pensa na estrutura anatômica propriamente dito, aquilo que é físico, aquilo que é palpável, enquanto que a função é aquilo que a estrutura executa, a função ou a atitude ou a ação que a estrutura realiza. Por exemplo, os ossos. Qual é a função dos ossos? Sustentação, ah, enrijecimento, tornar aquilo coisa mais firme, mais dura. O músculo seria trabalhar com contrações musculares, movimentação. O estômago tem a função de digestão. Então, cada órgão, cada estrutura do seu corpo possui uma função. Ela está ali por algum motivo. Ela não foi colocada no seu corpo à torta e à direita só porque achou bonitinho. Ela só está porque ela tem uma função e essa função normalmente é uma função muito importante no seu corpo. E aí essa balança, quando ela está equilibrada, tudo está acontecendo tranquilamente, tudo está acontecendo saudável, o corpo está funcionando de forma equilibrada, tá? E quando essa balança desequilibra, ou seja, quando a estrutura ela tem mais, na verdade, quando a estrutura perde uma determinada função, aquela região estrutural ela começa a sofrer compensações para que ela possa ah, restaurar aquele movimento, restaurar uma funcionalidade adaptada, digamos assim. Já quando a estrutura ela perde essa capacidade de manter o corpo físico, como por exemplo uma fratura do osso, como uma distensão muscular, como uma lesão digestória, isso vai consideravelmente atrapalhar a função dele ou até algumas vezes perder completamente a função, que é o que acontece, por exemplo, numa fratura. Quando perde a continuidade óssea, obviamente que o osso vai perder sua função primordial, que é de sustentação, tá? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai ter que raciocinar essa influência das estruturas de forma mais complexa e interligada. Quando as cadeias musculares elas sofrem por conta de uma modificação estrutural, todo o resto do corpo precisa fazer uma certa adaptação, uma certa compensação, e a gente vai ver que tem diferença entre um e outro, tá bom? E se por acaso acontece uma lesão lá no tornozelo, essa lesão ela vai desencadear uma série de disfunções, uma série de compensações e, num futuro, uma série de adaptações que podem gerar diversas alterações funcionais
daquelas estruturas corpóreas. A coluna não foge disso, porque a coluna, como o próprio nome diz, quando a gente pensa numa coluna de um prédio, a gente pensa que aquele pilar de sustentação é o que vai dar o suporte do prédio inteiro. Então, se houver alguma rachadura, se houver alguma lesão naquela estrutura que funciona como uma sustentação do prédio, o prédio inteiro vem abaixo. Então, a coluna ela funciona da mesma forma. Se existe alguma lesão, se existe alguma alteração estrutural ou funcional da coluna, obviamente que o teu corpo vai todo para baixo. Não tem como segurar ele, tá? E aí, nesse sentido, existem vários grupos musculares e vários autores que pesquisam sobre a influência das comunicações corporais, como essas cadeias musculares elas se intercomunicam, como essas conexões corporais elas podem gerar adaptações e compensações num futuro próximo, num futuro breve. Dentre essas cadeias, quem mais estudou sobre ela foi os autores Thomas Myers e Rolf, né? Ida Rolf também. Thomas Myers criou o livro chamado de Trilhos Anatômicos, que fala sobre alguns trilhos. Esse não é bem o trilho dele, esse aqui é de Busquet, né? Mas também utilizado pelo pessoal do RPG para entender como acontecem as alterações posturais decorrente de algumas lesões ou disfunções ou erro de comunicação e conexão nas cadeias musculares, tá? Nesse sentido, existem 7 cadeias catalogadas: cadeias superficiais, cadeias profundas, cadeias de membros superiores, de membros inferiores, as cadeias espiraladas, que sobe o corpo inteiro, desce o corpo inteiro, e as cadeias profundas, que envolvem aí a função visceral, tá bom? Não vou adentrar com muitos detalhes sobre essas cadeias, porque eu acho que eu precisaria de mais umas 5 partes para falar sobre cadeias musculares. Então não compensa, não vale a pena nesse momento a gente estar citando elas, tá? Ou, na verdade, detalhando elas, citando vale a pena. Quem tiver uma curiosidade maior, busca um pouco sobre esse título, Trilhos Anatômicos, que é meu livro de cabeceira hoje. Hoje ele fica o tempo inteiro disponível para que eu possa consultar e entender como aconteceu e o que é que está podendo influenciar nas lesões musculares, nas lesões da coluna do meu paciente. Tá aí que por dentro desse corpo, por dentro da coluna, passa uma medula que faz a comunicação com o corpo inteiro e passa informações do sistema nervoso central para a periferia, para as vísceras, para os músculos, enfim, para qualquer parte do corpo. Então, se existe alguma alteração da estrutura da coluna, obviamente que o corpo inteiro vai sofrer em consequência. Assim como a frente da coluna tem muitas vísceras que são envolvidas por várias fáscias, e essas fáscias elas são responsáveis por uma a, intercomunicação, digamos assim, entre as estruturas e os órgãos, as estruturas musculoesqueléticas e os órgãos. Como existem várias vísceras na frente da coluna, então qualquer alteração visceral vai provocar, obviamente, uma compensação na região da coluna, tá? E para poder a gente entender um pouco mais sobre esse processo das fáscias, que tem uma influência enorme sobre a coluna vertebral, a gente vai ter que entender esses slides aqui que falam um pouquinho sobre as propriedades comportamentais do músculo tendinhos, da unidade músculo tendinha. O músculo ele é composto, digamos assim, por 2 tipos de componentes, um componente contrátil, que a gente está mostrando aqui em formato de CC, e um componente elástico, que é CE. Só que eu vou ter um componente elástico em paralelo e um componente elástico em série. Em paralelo, seria aqueles que estão paralelo à fibra muscular e são caracterizados pelaquela fáscia muscular, aquela estruturazinha branca que envolve cada fibra muscular, que quando a gente aprofunda um pouco mais e tira cada fibra dela, a gente vai perceber a formação de um tecido conjuntivo que parece ali uma teia de aranha, mas que é completamente preenchido por um líquido. Se a gente aproximar ainda mais essa imagem, a gente vai perceber
que existe uma estrutura meio conectiva entre todas as direções para poder dar sustentação e, ao mesmo tempo, dar deslizamento nessas fibras musculares e também nos órgãos e tecidos, tá? Esse envoltório de fibra muscular ou fáscia, ele recobre todo o grupo de músculo e vai terminar, culminar, recobrindo ou formando o tendão, que a gente chama aí de componente elástico em série, tá? Ou seja, ele está em seguida do músculo. Esse tecido tendinho, ele é puramente fáscia de tecido conjuntivo rígido, que dá uma sustentação muito boa e provoca uma aderência muito legal entre o músculo e os ossos. E os trilhos anatômicos de Thomas Myers, ele cita alguns trilhos como esses aqui, e a maioria dos trilhos, quase que completamente todos, eles envolvem ou passam pela coluna vertebral, ou provocam alteração direta ou indireta na coluna vertebral. Se eu analisar individualmente cada trilhozinho desse aqui, eu vou perceber que ele tem uma comunicação desde a cabeça até o pé, desde um braço até o outro. O que Thomas Myers defende é que os músculos eles não são divisíveis. É interessante que no primeiro capítulo do livro de ah, esqueci o nome do cara, mas é Chaiteau, isso, de Chaiteau, ele diz uma frasezinha bem interessante, que ele diz que os livros de anatomia eles deveriam estar na prateleira de ficção e não na prateleira de ciências médicas ou biomedicina ou anatomia, porque não existe uma separação estrutural entre os músculos e as fáscias. A que a gente separa é apenas uma metodologia flexneriana que tenta explicar didaticamente os músculos individualmente, as funções musculares individualmente, mas que cada um dos nossos músculos, sejam eles qual for, eles se intercomunicam e eles se influenciam um sobre o outro, tá? Aí tá mais alguns exemplos da linha espiralada, da linha superior, da linha de membro superior, essa linha espiralada que passa envolvendo o membro inferior como um todo, passando pela planta do pé. Então, se há uma inversão ou eversão desse tornozelo, um dos lados vai ficar mais tensionado, enquanto que o outro lado vai ficar um pouco mais relaxado, digamos assim, ou com uma função muscular contrátil alterada. Esse estudo aqui, ele analisou se existe realmente essa separação, se existe realmente evidências científicas para poder justificar essas cadeias músculos tendinhas ou músculos faciais, miofaciais, tá? E o que foi comprovado é que a cadeia número 1, 2 e 3, ele tem uma forte evidência científica de que realmente existe, e que realmente ela é válida e que ela é aceitável. A 4 e a 5 têm evidências fracas em relação a isso e não têm uma boa aceitabilidade frente à comunidade científica. Já a linha 6 não há possibilidade de existência porque Thomas Myers ele descreveu a união entre grupos musculares superficiais e profundos. E quando a gente vai analisar as camadas de fáscias, as camadas de trilhos anatômicos, a gente tem que pensar também quanto de camadas a gente está envolvendo. Ou seja, não adianta você dizer que um trapézio, que é um músculo completamente superficial, ele se une diretamente ao multífido e se forma um trilho anatômico, porque existe ainda duas camadas de músculos abaixo dele, abaixo do trapézio, para poder chegar no multífido. Então não dá para a gente comunicar dessa forma, tá? E aí, o que é percebido? É que essas alterações posturais, a maioria das vezes, elas vêm decorrente de uma alteração postural ou de uma adaptação ou compensação postural, decorrente de lesões que aconteceram de forma cumulativa durante a vida inteira do paciente. Imagina essa imagem aí agora, você está vendo na primeira imagem um senhor com a cadeia postural anterior, a gente vai ver daqui a pouco sobre isso, que
normalmente ela está relacionada ali a uma alteração das estruturas anteriores do grupo muscular, tá? Aqui a gente está vendo um paciente inclinado levemente para trás com o quadril anteriorizado. Isso se dá por conta de uma fraqueza de glúteo máximo, mas que normalmente está envolvendo alterações em membros inferiores. E a gente está vendo aqui uma menina que está com os ombros alterados de posição, um ombro mais alto que o outro, que está relacionado ali com a cadeia espiralada, tá? E que essas estruturas, elas repercutem ah, por essas comunicações, como, por exemplo, as alterações de ombro, de anterioridade de ombro, né? A pessoa que tem um ombro muito anteriorizado, ele acaba, muita gente diz, é porque eu preciso alongar o peitoral, é preciso fortalecer o trapézio para poder tudo isso ficar em equilíbrio de novo. Nem sempre acontece dessa forma, tá, minha gente? O que a gente precisa entender é que, imagine um cabo de guerra, na qual existe no centro do. Deixa eu pegar a imagem de novo aqui para vocês entenderem. No centro dos dois músculos, vocês vão ver um ponto de fixação, que é ali o acrômio, o aglenomeral, enfim. Que um dos músculos ele está puxando demais, enquanto que o outro ele está sofrendo muito com a tensão gerada por essa região anterior por hiperatividade. Nem sempre a gente vai perceber uma hiperatividade muscular e nem sempre a gente vai, quer dizer, desculpa, nem sempre a gente vai perceber um encurtamento muscular, mas na maioria das vezes a gente vai perceber uma hiperatividade do músculo. Quando o peitoral maior, deltoide e fibras anteriores, eles apresentam a hiperatividade, ele acaba sobrecarregando o trapézio, que ativa o fuso neuromuscular e acaba recebendo informação de proteção. Na hora que ele aumenta essa tensão sobre o trapézio fica em espasmo constante por hiperatividade de motoneurônio gama. Resultado, um acúmulo de tensões, um acúmulo de ponto gatilho que vai gerar dores em excesso na região de trapézio. E aí, o que normalmente se faz quando você pega um ponto gatilho? Você pega o paciente e diz, eita, tá cheio de ponto gatilho aqui no teu trapézio. Vou fazer uma massagem para relaxar e diminuir essa tensão. Na hora, obviamente, vai relaxar tudo, vai diminuir consideravelmente as dores. Porém, meu amigo, na hora que você tira aquela dor, na hora que você tira a atividade do músculo que era protetiva, você acaba gerando um aumento do encurtamento da cadeia anterior. Ou seja, peitoral que estava sendo sustentado pelo trapézio, agora não tem mais ninguém sustentando ele. Qual vai ser o resultado? Um aumento da atividade de peitoral, gerando um aumento da um aumento da alteração estrutural do ombro, gerando essa anterioridade maior do ombro. O que é que vai acontecer com o trapézio no outro dia? Uma dor talvez até maior do que você estava quando você foi fazer a massagem. E aí é o que resulta muito nas clínicas de fisioterapia, o paciente chega para você e diz, meu amigo, eu fiz uma massagem ali, mas no outro dia eu acordei quebrado, não aguentava de tanto dor. É óbvio, porque quando você tirou a tensão do músculo, do trapézio, você tirou a proteção dele. Então, no outro dia, ele vai encontrar um peitoral que está 2 vezes mais forte que no dia anterior. 2 vezes mais hiperativo do que no dia anterior. O que é que ele vai ter que fazer? Aumentar a atividade dele dobrada. Então, essa dor vai, com certeza, ampliar, tá bom? Enfim, isso acontece ao longo do corpo todo e eu não tinha uma estrutura, não tenho uma imagem boa para mostrar como é a formação de uma espondilartrose, um bico de papagaio na coluna, mas essa imagem aqui da formação do esporão do calcânio, ela remete muito bem a essa formação. Nós temos aqui o osso, né, que é recoberto por uma face chamada de periósteo, e ligado a esse periósteo a gente vai ter a face plantar, que no caso na coluna a gente vai ter diversos grupos musculares e tendões e ligamentos que estão comunicados ou em contato direto com esse periósteo. Na hora que aumenta essa atividade muscular, essa atividade do ligamento, que esse ligamento ele acaba gerando encurtamento de tamanho ou retração de tecido, né? Retração tecidual seria o mais correto. Ele acaba retraindo o periósteo, fazendo com que aconteça uma abertura entre o periósteo e o osso.
Essa cavidade que é aberta aqui no meio, ela não vai ficar sem nada, não vai ficar sem preenchimento. Obviamente que ela vai ter que preencher. Qual a estrutura mais próxima para preencher? Seria o osso propriamente dito. Então, os osteoblastos vão se proliferar e vão preencher essa cavidade, formando então um esporãozinho ou um bicozinho de papagaio no caso de uma coluna. Então, a maioria das vezes que você percebe um esporão de calcânio, que você percebe um bico de papagaio na coluna, ou uma espondilartrose, né, para falar corretamente, na hora que você percebe o espondilartrose na coluna, ela não está diretamente relacionada a alterações reumatológicas, mas está ligada a alterações biomecânicas, estruturais, funcionais musculares, né? O músculo está com alteração na sua função e está gerando um cabo de guerra contra o periósteo. Então, vai sobrar um espaço entre o periósteo e o osso e aquela coluna vai acabar preenchendo aquele espaço com cálcio, né? Com novas células osteócitos, novas células ósseas, tá? E aí, minha gente, para poder se ter uma boa saúde, nada melhor do que os 6 melhores doutores naturais da sua vida. Primeiro de tudo, para se ter uma coluna saudável, para você ter uma vida saudável, você precisa se expor ao sol. A vitamina D, ela é uma importante vitamina para poder combater a, a desmineralização óssea e provocar ali uma osteoporose, por exemplo, na coluna ou alterações na coluna. Beber bastante água para poder manter as células sempre hidratadas e melhorar as funções bioquímicas do corpo, né? Funções metabólicas do corpo. Descansar bem, pelo menos de 6 a 8 horas por noite, para poder durante a noite o tecido conseguir se regenerar o suficiente e conseguir regenerar todas as lesões que foram sofridas durante o dia inteiro que você passou machucando aquele corpo. É durante a noite que o nosso corpo está com um sistema nervoso autônomo parasimpático em atividade máxima, e esse sistema nervoso autônomo parasimpático é o principal responsável pela proliferação celular. Então, se você não dorme bem, se você dorme pouco, você desativa o parasimpático e, consequentemente, você vai acabar tendo um déficit da cicatrização tecidual. Respirar puro sempre que puder. Oxigênio, ele é importantíssimo para o metabolismo, principalmente o metabolismo aeróbico, né? Exercícios, manter contrações musculares, manter tensões e compressões sobre os ossos, isso vai aumentar a resistência tecidual. E também manter uma dieta saudável, rica em cálcio, rica em proteínas, rico em carboidrato, mas que seja de forma balanceada, que seja equilibrada entre todas as estruturas, tá? Até a gordura ela é importante, porém gordura em excesso, ou na verdade tudo em excesso é ruim. Então, atenção a essas dicas, são dicas importantes para passar para o teu paciente, para que ele possa ter uma boa resposta de tratamento na fisioterapia. Vamos passar para a parte 2 então, falando um pouquinho agora sobre os tipos articulares que se encontram, principalmente aqueles que se encontram na coluna, para poder a gente entender o funcionamento dela e, consequentemente, como essas doenças, como essas dores, elas podem se instalar, tá joia? Então, até o próximo vídeo e até já!